Oh, glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, e já estamos aí na nossa 11ª lição, e o tema da lição é Última Ceia e a prisão de Jesus. Textual, ele vai dizer: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 14. E a verdade prática diz: a ceia é a celebração da nova aliança que devemos proclamar até que Jesus volte. A lição está dividida em 3 unidades. A primeira vamos estudar a respeito da traição, Páscoa e ceia. Segunda unidade, os últimos dias. E a terceira unidade vamos falar a respeito da agonia no Getsêmani. Também a revista ela apresenta 3 objetivos que devemos alcançar ao longo da lição. O primeiro objetivo é compreender que Jesus submeteu-se à morte por amor da humanidade. Segundo objetivo, declarar que tal amor se revela com obediência ao Pai. E a terceiro objetivo é entender que a grande transformação do cristão se mostra na obediência a Jesus. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Já agradeço aí aos meus irmãos que se inscrevem, que deixam o seu gostei, compartilham aí do vídeo, e o nosso muito obrigado, de coração agradecemos. E também já queria fazer aí o apelo, aos irmãos que aí passam pelo vídeo, assistem, mas ainda não se inscreveram, ainda não deixam o seu gostei. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, para que possamos aí ter mais audiência e que a palavra do Senhor possa ser propagada, alcance mais vidas. A introdução da revista vai mostrar que Lucas ele relata esse episódio que antecedem ali a crucificação de Cristo, vai mostrar os detalhes que só o evangelista Lucas mostra, toda a tensão, a dramatização, tudo que ocorre antes, ali a crucificação de Cristo. Lucas vai mostrar alguns detalhes assim que só ele vai observar. A primeira unidade vai falar a respeito da traição, da Páscoa e da ceia, e o número 1 vai falar a respeito da influência satânica. É quando Judas vai trair Jesus, ele está debaixo dessa influência satânica. Ele faz referência aqui ao versículo 3 do capítulo 22, que vai dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Então Judas, ele era um dos 12 discípulos, e ele ali tentado por Satanás, ele cede à tentação, ele não consegue resistir à tentação, e ele cede essa tentação e começa agora a conspirar contra Jesus. Ele vai até ali o Sinédrio, ele vai até os maiorais ali, os religiosos, os sumos sacerdotes, os sacerdotes ali da época, e oferece a Jesus, traz Jesus por algumas moedas de prata. A gente vai ver aqui que Lucas ele diz que Satanás se apossou, entrou em Judas, mas os outros evangelistas, ou os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, ele diz que simplesmente que Judas o traiu, não dá essa ênfase, Já Lucas ele dá uma ênfase, dizendo que Satanás havia se apossado de Judas. Essa possessão a gente não pode levar ao pé da letra, conforme nós entendemos, de que Judas estaria ali agora sendo tomado, falando daquela forma possessiva ou agindo de forma possessiva. Não, os estudiosos vão dizer que simplesmente ele cedeu à tentação. Todos nós, seres humanos,
até mesmo nós cristãos, estamos passivos dessas tentações, dessas investidas do inimigo. Mas a gente vai observar que agora Judas, ele não resistiu. A palavra de Deus vai dizer que, olha, resista ao inimigo, resista ao mal e ele fugirá de vós. Ali Judas, ele não resistiu e ele entrega agora, ele vende Jesus por algumas moedas de prata. Mas a gente vai observar que o fato dele estar agindo pela influência satânica, o fato de Satanás ter influenciado agora essa ação de Judas, isso não exime a responsabilidade de Judas. Isso não tira agora o peso da traição, o peso da responsabilidade. Ele não fica isento da culpa, né? Mesmo porque a própria palavra vai dizer que quando Judas é apresentado ao ministério, né, logo em seguida diz assim, depois de anunciar o nome dele, Judas, e aí a própria palavra vai dizer, né, aquele que vem a trair Jesus, ou aquele que traiu Jesus. Então, ele quem traiu, ele realmente praticou. Então, Judas agora ele não se exime desta culpa, a culpa realmente recai sobre ele. O número 2 da primeira unidade vai falar a respeito da ceia da Páscoa, e faz referência ao versículo 8, que diz assim, ó, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Então Jesus ele dá uma ordem para Pedro e João, diz, vai ali na esquina e lá você vai encontrar um senhor, um homem que está carregando um jarro de água. E aí você acompanha ele e vá até a casa onde ele adentrar. Vá até o proprietário dessa casa e solicite a ele. Que o mestre está solicitando o lugar para que ele possa fazer uma refeição com seus amigos. Então Pedro e João saíram e quando chegaram lá na esquina, observaram realmente que aquele homem estava lá carregando um jarro d'água. Mas a gente vai observar que naquele tempo era difícil acontecer de um homem estar fazendo esse tipo de trabalho, porque essa atribuição era destinada às mulheres. Então era muito pouco comum, era muito pouco provável de você encontrar um homem ali fazendo esse trabalho. Geralmente era um trabalho feminino, mas como Jesus havia anunciado, assim aconteceu. E quando ele vai, segue esse homem, e ao encontrar agora o lugar onde ele adentra, ele faz justamente como Jesus orientou. Vai até o proprietário da casa e pergunta se havia um lugar, se havia uma sala, se havia ali um salão para que ele pudesse ali realizar uma ceia, o mestre pudesse realizar uma ceia junto com seus amigos. E ali o proprietário apresenta o local e eles preparam agora o ambiente para ali fazer a refeição, para eles poderem produzir ali a ceia do Senhor. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito da ordenança da ceia do Senhor, fazendo menção aí ao versículo 18, que diz assim, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A gente vai observar que agora Jesus ele se mostra ansioso para comer da Páscoa junto com os seus discípulos. Ele sabia ali a grande importância que era esse momento, não só para os seus discípulos, mas para toda a igreja do Senhor, aquilo que viria no futuro. E o interessante é que Jesus se utiliza dos mesmos elementos ali que os judeus se utilizavam da Páscoa, o pão, o cálice e outros elementos, mas só que ele dá uma nova simbologia. Quando ele faz referência ao pão, ele diz, olha, isso é o meu corpo oferecido por vós. E quando ele faz referência ao cálice, ele diz, esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então coma do pão, beba do cálice, e ele faz essa observação. Fazei isso em memória de mim. Então todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, participamos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, devemos trazer à memória os feitos do Senhor ali na cruz do Calvário. Agora, querido professor, a revista aqui vai apontar, e devemos observar isso, que as pessoas que são
membros da igreja ou fazem parte da membresia da igreja, esse fato não é garantia de salvação, né? Porque Judas era um dos seus discípulos de Jesus, e nem por isso deixou de trair Jesus, deixou de ser tentado e ceder à tentação. Então precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador, precisamos declarar isso publicamente, mas precisamos ter uma vida santa, uma vida separada e resistir às investidas do inimigo, resistir aí às tentações do inimigo, para que as nossas condutas, os nossos comportamentos e atitudes sejam dignas de quem ali foi salvo por Jesus na cruz do Calvário. A segunda unidade vai falar a respeito dos últimos dias de Cristo. E o número 1 fala que os discípulos disputam entre si, fazendo menção ao versículo 24, que diz assim: suscitaram também entre si uma disputa sobre qual deles parecia ser o maior. Então agora entre os discípulos tem uma discussão, discussão para ver quem seria entre eles o maior entre os discípulos, quem teria entre eles uma importância maior, para Jesus, para Deus, entre eles. Parece que ali eles não aprenderam absolutamente nada dos exemplos que Cristo dava, os exemplos ali de renúncia que Cristo ali sempre promoveu diante dos olhos deles, e parece que eles não absorveram isso. Vamos observar que essa disputa, que essa discussão, ela não é nada diferente ali da ação maligna que Judas havia sofrido. Agora, os discípulos vão discutir quem é o maior. Parece que também eles estavam sob uma influência do inimigo, Mas a gente observar isso, que o coração do homem, o coração é um coração que se inclina realmente para as coisas do mundo. E Jesus queria justamente o oposto, que os seus discípulos viessem na contramão do mundo, viessem agora em um comportamento diferente das autoridades aí do mundo, dos príncipes, dos reis, que queriam sempre ser o maior entre todos. Agora Jesus vai ensinar para eles, ou sempre ensinou, de que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que aquele que quer ser o maior é aquele que tem que servir, porque Jesus, ele realmente deu o exemplo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da negação de Pedro é profetizada, fazendo menção ao versículo 31, que vai dizer assim: olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então essa figura de linguagem que Jesus utiliza aí para Pedro era uma linguagem que eles compreendiam muito nesse peneirar, de separar ali o trigo do joio, o milho da palha, e fazer todo aquele movimento. Era que justamente o que o inimigo queria fazer com Pedro, assim como ele também pleiteou junto a Deus para fazer com Jó. Mas ali Jesus, ele intercedeu, pediu para que a fé de Pedro se permanecesse ali. Então vamos observar que Jesus revela agora o ardente desejo do inimigo agora de fazer com que Pedro viesse a fracassar, que Pedro viesse agora a ficar em um estado que ele viesse a desistir do seu ministério, que ele chegasse ao ponto agora de abandonar tudo. Mas lembramos que Jesus é aquele que nos fortalece, é aquele que está sempre intercedendo por nós. A palavra de Deus vai dizer que filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, que é Jesus. Ele está lá para nos defender, está lá para nos fortalecer. Quando estivermos fracos, ele é a nossa força. E a terceira, número 3 da segunda unidade, vai falar sobre as novas diretrizes, fazendo menção aí ao versículo 36, que diz assim: então lhes disse agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma.
Então a gente vai observar que anteriormente, quando Jesus manda os 12 aí sair de 2 em 2, né, para não levar alforge, não levar nada, para que não viesse se embaraçar, agora Jesus está dando uma outra diretriz. Está dizendo, olha, leve o alforge, leve o que você tiver, inclusive se você tiver 2 capas, venda uma e compre uma espada. Jesus ele não está incentivando a briga armada, não está incentivando agora a luta, né? A gente vai observar que os discípulos não entenderam realmente os ensinamentos, a mensagem do Mestre com relação à implementação do seu reino, um reino de amor. Eles estavam entusiasmados agora com o Messias, a vinda do Messias, e achavam que eles teriam que defender agora Jesus com a arma na mão. E Pedro, né, quando os algozes de Jesus vai ali prender Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, e logo imediatamente Jesus ele interpela Pedro, impede que dê continuidade e acima de tudo ainda faz ali um milagre, cola a orelha de Malco de novo no lugar, né? Mostrando aí que Jesus estava contra a violência. Mas os estudiosos eles vão dizer que esse fato de Jesus estar incentivando ou pedindo para que eles comprassem ali uma espada, 2 espadas, era justamente para que aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento, né, se cumprisse na vida de Cristo, que dizia que eles seriam encontrados entre os malfeitores. E ali, à medida que eles estivessem com uma espada, 2 espadas, as pessoas iriam dizer que Jesus estava no meio dos malfeitores, estava andando com pessoas armadas fora da lei. Então Jesus fala aquilo, segundo os estudiosos ali explicam, que era para que se cumprisse a profecias ali em Cristo Jesus, que ele seria encontrado em meio os malfeitores. E a terceira unidade vai falar sobre a agonia no Getsêmani, né? Então a gente vai observar aqui que a Páscoa termina, eles comem ali e agora Jesus ele vai até o Monte da Oliveira, como de costume, ele vai orar. E agora o ministério de Jesus está chegando ao final e é marcado pela traição de Judas. Judas vai o trair e ele sabe aonde o mestre vai, né? Então o número 1 vai falar a respeito do tormento e da perseverança. Jesus vai estar agora sendo provado, né? Um grande tormento de Jesus e quanto ele vai perseverar quanto aí esses tormentos. Fazendo menção aí ao capítulo 22, versículo 43 e 44, que vai dizer assim, olha: então lhe apareceu um anjo dos céus que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus agora ele sai da sala onde participou da ceia, ele vai até o Monte das Oliveiras orar, e ali no Gólgota, ali o local onde o Getsêmani era o local, aquele lugar era onde eles faziam a prensa da azeitona para que viesse extrair o azeite. Então eles fazem ali uma comparação, uma analogia de que Jesus ali no momento em que está ali intercedendo, orando, buscando ao Senhor, ele também foi prensado, ele foi ali amassado, de certa forma a angústia, o estresse que Jesus estava vivendo era uma espécie de prensa para ele. Jesus estava sendo esmagado, esses pensamentos, esse estresse. Então os momentos que antecediam ali a crucificação de Jesus na cruz, passava pela cabeça de Jesus agora todo passava pela cabeça de Jesus esse estresse, essa situação toda, e aí Jesus chegou ao ponto de suar gotas de sangue, né? Acontece um fenômeno ali que o estresse estava tão elevado a ponto de romper pequenos vasos sanguíneos que passam logo abaixo ali da camada da pele, rompendo-se, misturando-se com o suor, a ponto de Jesus suar gota de sangue. Mas o que estava fazendo Jesus ficar nesse estresse? O que estava fazendo Jesus vir a suar gota de sangue? O que estava passando pela cabeça de Jesus? Os estudiosos vão dizer que não era o fato de agora ele estar antevendo, sabendo que ele iria ser entregue às mãos
dos inimigos, dos algozes, e agora ele iria ser levado para ser chicoteado. Não era porque ele iria ser levado pelas ruas estreitas de Jerusalém e as pessoas iriam agora cuspir nele, iriam agora apontar ele, iria agora de certa forma desprezá-lo. Não era porque ele iria ser crucificado no madeiro, não era porque ele iria simplesmente agora ser humilhado pelos homens ali, não. O que estava tirando ali a paz de Jesus, o que estava ali levando ele naquele estresse a ponto de ele suar gota de sangue, era porque o cálice da ira de Deus iria ser derramada sobre ele. Porque ele estava carregando ali no momento da cruz do Calvário, ele estava carregando o meu e o seu pecado. Ele estava sendo feito maldito, ele estava sendo agora carregando os nossos pecados. Ele iria fazer ali o que eu e você não conseguiria fazer, né? Ele estava sendo ali alvo de nossos pecados. Os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele. E o pecado, ele faz separação do homem para com Deus. Agora, a ira de Deus ia ser lançada sobre Jesus em função dos nossos pecados. Quando o sumo sacerdote, ele levava ali um cordeiro animal para ser sacrificado ali no tabernáculo, no templo, e ele entrava ali no Santíssimo Lugar e fazia aquele sacrifício, todo aquele ritual, então a ira de Deus vinha naquele lugar e consumia aquele holocausto, consumia aquele sacrifício. Então, para que a ira de Deus não recaísse sobre a humanidade, para que a ira de Deus não recaísse sobre o homem, sobre a família ali, o sumo sacerdote fazia aquele sacrifício do animal, representando toda a humanidade, todas aquelas famílias ali que estavam sendo representadas naquele cordeiro. Então a ira de Deus era derramada naquele lugar e consumia aquele holocausto, né? Poupando agora aquelas famílias que ali estavam sendo representadas. E agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então o pecado da humanidade toda está sendo lançado ali sobre Jesus, e Jesus, ele é o holocausto, ele é o Cordeiro, ele é esse sacrifício perfeito. E agora a ira de Deus, ela recai sobre Jesus. E no momento que recai sobre Jesus é porque os nossos pecados estão sobre ele, e o pecado faz separação. E agora é por isso que Jesus, ele vai na cruz do Calvário e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então essa separação de Deus para com Jesus agora em função dos nossos pecados, porque Jesus estava sendo feito maldito, porque Jesus estava carregando nossos pecados. Então era esse momento que Jesus estava antevendo, segundo os estudiosos, que iria fazer separação dele para com Deus. Então esse momento estava trazendo uma agonia para Jesus, esse momento estava trazendo um estresse para Jesus, a ponto dele suar gota de sangue. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito da prisão de Jesus, e Pedro o nega. Fazendo menção aí ao versículo 61, capítulo 22, que diz assim: olha, então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Jesus agora ele é entregue, ele é entregue aos seus inimigos, aos seus algozes, e ele é levado, ele sai ali, ele é levado para o Sinédrio, e depois ele é entregue na mão dos soldados romanos. Os soldados romanos começam agora a espancar Jesus, começam agora a humilhar Jesus, vendam Jesus e começam a espancar e dizendo assim: olha, agora profeta, quem foi que te bateu? Olha, profeta. E vários outros tipos de humilhação provocaram ali a Jesus. Mas também a gente vai observar que as pessoas estavam ali cercando, e Pedro estava acompanhando todo esse fato de longe. E Pedro se assentou junto com a multidão ali ao redor de uma fogueira que fizeram ali no pátio, ali na proximidade onde Jesus estava sendo espancado. E agora
Pedro ele é apontado por uma serva, diz assim, olha, esse daí não é um deles. E aí Pedro agora nega a primeira vez, não sou, você está me confundindo. Algum momento depois, uma outra pessoa agora disse, olha, esse é um deles. Agora Pedro nega de forma mais veemente, você está enganado, não sou um deles. E agora pela terceira vez, horas depois, uma terceira pessoa diz, olha, esse daí, ele é um deles, porque ele se veste igual a eles. E agora Pedro diz assim, olha, você está muito enganado, você está me confundindo, nega Jesus mais uma vez. E nesse momento que Pedro está negando pela terceira vez, o galo canta. Então os olhos de Pedro e de Jesus se encontram. Diz a palavra que Jesus fita o olhar em Pedro, eles se cruzam, né? Os olhares se cruzam, Jesus olha, observa, e nesse mesmo instante Pedro lembra da palavra de Jesus que ele iria negar a Jesus por 3 vezes, né? Então Jesus agora Pedro, né, dizendo melhor, Pedro se afasta, né, e vai chorar amargamente. Mas a gente vai observar que esse olhar de Jesus não é um olhar de condenação, não é um olhar agora de dizer assim, olha, eu tinha razão, não tinha razão, não. Era um olhar para Pedro, um olhar de misericórdia. Era um olhar para Pedro dizendo assim, olha, apesar de tu ter me traído, ou melhor, apesar de tu ter me negado, eu continuo te amando. Apesar de tu estás fazendo isso que tu estás fazendo, mas eu continuo te amando, Pedro. Então o olhar para Pedro era um olhar de misericórdia. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do Sinédrio, primeiro julgamento. E ele faz referência ao versículo 66, que diz assim, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio. Então a gente vai observar que aqui os evangelhos não dão detalhe, mas se deduz que aconteceu 2 julgamentos. O primeiro julgamento, o julgamento judeus, ali ele no Sinédrio, onde os maiorais, ali os religiosos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, ali os escribas, os anciãos se reuniram e julgaram Jesus primeiramente, e ali ele foi condenado. Agora ele é levado até a presença da autoridade romana. O objetivo dos judeus era fazer com que os romanos sujassem suas mãos de sangue, executando Jesus. Então para isso eles teriam que forjar testemunhas, para fazer com que mostrar para eles que Jesus era um perigo. Jesus ele estava desafiando a César, estava desafiando o rei, o império, né? Então ele leva até a presença ali da autoridade maior, e ali Jesus também como um réu confesso, né? Como diz o comentário da revista, Jesus como um réu confesso, porque ele usa a seguinte expressão: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, né, no interrogatório, Jesus ele acaba se autodeclarando ali, né, sendo um réu confesso. Então foi o suficiente para que condenasse Jesus agora no segundo julgamento, e nem precisou das testemunhas falsas que ali os religiosos haviam levantado, segundo apresenta aí os outros evangelhos. E ali agora a condenação de Jesus junto às autoridades romanas veio mostrar de que que os religiosos estavam querendo mostrar que Jesus era uma ameaça para César, era uma ameaça agora para o império de César, porque Jesus estava se declarando o rei dos judeus. E nós já chegamos na nossa aplicação pessoal, que vai dizer assim: quem participa dos sofrimentos de Cristo, sentar-se-á à mesa com ele novamente. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.